Família, atenção para essa notícia que acaba de sair agora. É notícia fresquinha. Jair Messias Bolsonaro vai voltar para casa. Eu avisei, família, o sistema está se reinventando. Já bate o desespero nas ratazanas em Brasília. Já estão querendo até negociar, família. Eu avisei. Senta o dedo no like, compartilha essa live, família. Compartilha essa live, porque o Barbudo não está nem acreditando. Agora o Barbudo vira e confessa que o desgoverno dele mesmo já não está entregando nada. O desespero bate a porta. Eu avisei que esse Barbudo não vai vir candidato em 2026, nesse ano. E agora, família, Brasília pega fogo. Estoura mais corrupção de Lulinha, o filho do Luiz Inácio. A situação está perplexa. A situação está grave. O Brasil vai parar, família. É corrupção para tudo enquanto é lado. O desespero bate a porta. Vem comigo na matéria aqui, porque a gente vai falar disso e muito mais. Vamos trazer informações graves sobre a questão de Bolsonaro. Eles torturaram o nosso capitão na prisão. Isso está nítido, notório e claro. Agora, Bolsonaro está livre. Vai acontecer. Presidente volta para casa. Michele vai às lágrimas. Emoção. Daniela Lima demitida, o chicote está estralando, o bambu está gemendo, o pau está torando. O Barbudo está em completo desespero e está confessando. Vamos ver rapidamente aqui essa confissão desse Barbudo, que ele confessa que o governo não está entregando nada e ele já está entregando a chave para ir embora. Tá com medo, família. O medo está batendo a porta no Barbudo. Vamos ouvir aqui o Barbudo falando. Eu não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então, como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? Você não se preocupe. Você escutaram? Todo mundo aguçou os ouvidos aí? Não é fake news, você acaba de ouvir. Você acaba de ouvir o próprio Barbudo entregar o esquema dele mesmo. Preste atenção, família. O tempo de cantar chegou. A notícia é precisa e contundente. Luiz Inácio acaba de entregar aí e falar que não se preocupe, né? O negócio não está acontecendo do jeito que a gente planejou. Preste atenção, família. Meu Deus do céu. Preste atenção. Travou aqui a live. Só um minuto, família. Dá o like aí rapidinho. Já vamos falar. Jair Messias Bolsonaro, só um minuto aqui que tá travado aqui. Pronto, parou, voltou. Já vamos falar aqui de Jair Messias Bolsonaro. Tá saindo um áudio aqui, família. Vocês estão ouvindo aí? Tem um áudio saindo aqui, meu Deus do céu. Que áudio é esse? Tá saindo um áudio aí pra vocês aí, família? Parou? Voltou. Boa noite. Tá normal aí? Muito bem-vindo a mais uma... Deixa eu ver aqui, família. Ah, tá saindo o áudio daqui, ó. Pronto, só um minuto. Aí, o áudio parou agora. Vamos lá então, família. Já chama todo mundo para live, família. Vamos entrar aqui ao vivaço, já estamos. Então chama todo mundo para live aí, porque o chicote está estralando, o bambu está gemendo, o pau está torando. Empresa de irmão de primo de Dias Toffoli tiveram como sócio fundo ligado suspeito do Banco Master. Não pode gritar não, família. Tem que falar baixinho, né? Não pode gritar não. É o lastro da corrupção, os tentáculos da corrupção está pegando todo mundo. Ah, papai, eu avisei. Eu gritei, eu esperneei, eu falei que esse dia chegaria. Então chama todo mundo para live. Vem. Vem porque o bambu tá gemendo, família. Preste atenção. Você precisa aguçar os seus ouvidos. Lewandowski envolvido no esquema até o pescoço, até o talo. Vem comigo na matéria, porque nós já vamos trazer informações do capitão Jair Messias Bolsonaro. Mas antes, vamos ver essa questão do Banco Master. Escuta isso aqui, é grande mídia falando e escancarando todo o esquema. Vem comigo. Notícia do caso envolvendo o Banco Master, um fundo usado pelo banco e ligado. A mesma notícia do caso envolvendo o Banco Master, um fundo usado pelo banco e ligado a parentes do ministro do STF, Dias Toffoli, também está sob suspeita de fraude. A informação é do jornal Folha de São Paulo, parceiro do UOL.
O Arlin Fundo de Investimentos teve, pelo menos até maio de 2025, ações da Tayaya Administração e Participações, responsável por um resort em Ribeirão Claro, no interior do Paraná, que pertencia, em parte, a 2 irmãos e um primo do ministro do Supremo. O Arlin e todos os demais fundos da Teia têm como administradora a REAG, que é investigada na Operação Carbono Oculto, por suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC. A reportagem da Folha procurou a assessoria desta. Você está escutando o que está acontecendo aí com o amigo do meu pai? Ah, papai, preste atenção, família. Olha aqui, gente. Escuta, aguce os seus ouvidos. O amigo do meu pai envolvido até o pescoço. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, enquanto o Maduro tá cantando igual uma galinha louca lá nos Estados Unidos, mais rombo e escândalo de corrupção tá sendo descoberto aqui no Brasil. Eu avisei, eu gritei, eu esperneei, eu não vou falar mais. Acabou, saiu o resultado, família. O resultado do lastro de corrupção envolvendo desgoverno, Alckmin, Lula, Lulinha, Lulão, todo mundo aí no meio do mensalão. Vem comigo na matéria, vamos ouvir. Vou voltar um pedacinho que a grande mídia tá escancarando aí. Já, informação do capitão Jair Messias Bolsonaro. Liberação imediata. Bolsonaro vai voltar para casa. Fica até o final para você entender. Já senta o dedo no like. Chama, meu filho. Chama todo mundo para live. Dispara o dedo nesse like aí. E vai chamando. Daqui a pouco, a dinamite em Brasília. Desespero. Tem rato e ratazana correndo para tudo enquanto é lado. A ratoeira foi armada. Já pegou todo mundo. Vem, meu filho. Vem comigo porque a notícia é exclusiva. Vamos ouvir. A 2 irmãos e um primo do ministro do Supremo. O Arlin e todos os demais fundos da Teia têm como administradora a REAG, que é investigada na Operação Carbono Oculto, por suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC. A reportagem da Folha procurou a assessoria do STF e perguntou se Dias Toffoli tinha conhecimento dessas conexões e se ele considera que as informações criam algum tipo de empecilho para a condução do caso, mas o ministro ainda não respondeu. Para falar sobre isso, eu converso aqui no UOL News com Leandro Consentino, que é cientista político e professor do INSPER, e Leonardo Paz Neves, que é cientista político e pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV. Leandro e Leonardo, tem um xará e mais um Leonardo. Sejam muito bem-vindos aqui hoje ao UOL News. Esqueci o nome de vocês, eu tenho certeza que eu não vou. Hoje é impossível. Leonardo, eu vou começar com você. Queria falar um pouco sobre esse caso. Olha, mais um caso envolvendo o Banco Master, mais uma notícia bombástica, polêmica. Não dá para esquecer, a gente tem que lembrar que o ministro do STF, Dias Toffoli, fez uma viagem dias antes da operação com o banqueiro, o Morcaro, dentro do avião dele, para assistir a um jogo de futebol. Mas o ministro, na época, disse que não falava sobre esses assuntos dentro do avião. Eu não sei se dá para acreditar nisso, sabendo dessas investigações que só vão aumentando o problema do Banco Master e vão afundando ainda mais a história do Daniel Morcaro. Eu acho que fica cada vez mais difícil ele conseguir se defender. Concorda comigo? Tudo bom, gente? Boa tarde a todos, bom fim de semana. Eu acho que essa questão da STF é uma questão de fundo, na realidade, que já está se tornando muito corriqueiro a ideia de você ter ministro no Supremo julgando casos com os quais eles, obviamente, têm algum motivo para ser impedido, né? Quer dizer, tem a família envolvida, eles próprios envolvidos. Então, assim, nesse caso do Toffoli no contexto, ele está chamando mais atenção nesse momento em função da crise que é o banco, do escândalo que foi a sequência de fraude, segundo dinheiro da sequência de fraude do Banco Master. Sem dúvida, o ministro Dias Toffoli, me parece, com todos os elementos para declarar impedido desse processo. Essa viagem dele é aquela história, da mulher de César. Você não pode ser honesto, tem que também parecer honesto. Você não pode se colocar numa situação na qual você se coloque sob suspeita de você estar realmente. Primeiro, já é diferente, já é esquisito o ministro do Supremo estar pegando carona em jatinho o tempo todo, como a gente está acostumado a ver. Quando ele está com o advogado, o Augusto Botelho, participar de um processo como esse, ele naquele processo declara sigilo nessa situação toda, fica muito ruim. Quando a gente vê agora essa situação dos familiares dele, fica pior ainda. Se você olha lá o conjunto das empresas que estavam dentro do fundo, operaram lá com outro fundo que o Master, ligado ao mercado do Master, era um fundo de um cotista, com 4 empresas, são 2 de familiares do Toffoli. Está muito feio, Está muito estranha essa situação. Viajaram dias antes, juntos, então tinha uma relação ali próxima do banqueiro com o ministro do STF. E aí, Leandro, antes de fazer a tua pergunta, eu trouxe algumas informações aqui, porque eu acho que esse caso muitas vezes é complexo, nem todo mundo... Presta atenção, pessoal, presta atenção.
até porque toda hora tem uma notícia nova, uma informação nova. Trouxe algumas informações aqui que são importantes. Olha, segundo fontes da Polícia Federal, essa é uma reportagem da Folha, que é parceira do UOL, o Master aprovava empréstimos para empresas envolvidas na fraude. E o dinheiro era aplicado em fundos da Reag Investimentos. Os gestores usavam esses recursos, isso é o que diz a investigação, para comprar ativos baratos por valores muito acima do que eles valiam. Em alguns casos, a supervalorização chegou a 150.000%, segundo o investigador. O dono do ativo tinha ganhos exorbitantes e investia em outros fundos, até chegar na carteira de pessoas ligadas ao Banco Master. A Folha fez uma reportagem e mostrou que 2 empresas ligadas a parentes do ministro Dias Toffoli, do STF, tiveram como sócio um fundo de investimento conectado a essa teia, usada pelo Banco Master em fraudes investigadas por autoridades. Família, preste atenção, a teia aí tá caindo. Família, vai cair todo mundo, meu amigo. Vem comigo, não é teoria da conspiração, nem fake news, nem inventação da minha história, da minha fala aqui não. Jair Messias Bolsonaro vai voltar para casa, eu tô afirmando isso aqui. Eu pego essa caneta aqui agora e nós vamos juntos aqui assinar esse decreto. Está decretado a liberdade de Jair Messias Bolsonaro. Você precisa decretar isso aí agora. Para de entrar aqui e ficar falando que é mentira, porque sua palavra tem poder, a nossa palavra tem poder para dar a vida e tirar ela. Então eu estou decretando aqui agora, eu estou assinando esse decreto. Jair Messias Bolsonaro será liberto e voltará para sua casa. Você é sacerdote ungido por Deus. A sua língua tem o poder de dar a vida e de tirá-la. Então vamos decretar, está assinado esse decreto. Jair Messias Bolsonaro vai voltar para casa são e salvo com a sua chave da vitória para voltar a governar essa nação. Então, vem comigo aqui, vamos entrar na matéria. Preste atenção aqui antes de você ficar aqui conversando boboseira, falando que é mentira. Eu tô apenas na introdução da live. Eu tô esperando o povo chegar aí, porque a gente vai continuar a live. Eu tô esperando você chamar todo mundo, jogar nos grupos, entender o que está acontecendo, família. Barba Ruiva em busca da verdade dos fatos na velocidade da web, fazendo você entender a política e a geopolítica do Brasil de uma forma diferente, com os ratos atrás das grades e com todos os camundongos e as ratazanas pega na ratoeira. Então vem comigo aqui, família, preste atenção, não entra aqui para falar coisa que você nem viu. Tem gente que vê a live 2 minutos e sai da live, você não vai entender nada. Live é como um livro. Você tem que pegar o livro e ler ele. Tem início, meio e fim. Tem introdução, início, meio e fim. Se você cair de paraquedas aqui, você pode dobrar seu paraquedas e ir embora. Não adianta você cair aqui de paraquedas, ouvir 3 minutinhos de live e ir embora falando que é fake news. Tem que ficar até o final. O chicote está estralando, o bambu está gemendo, o pau está torando. A bruxa está voando sem vassoura. O barbudo está conversando tudo já. O Lulinha já tá pego lá nos 300 mil de mesadinha, o mensalinho do Lulinha, né? O trem tá ficando feio, família. A situação está mais do que apertada. Barbudo já começa a entregar todo mundo. E eu vou trazer aqui essa informação agora. É grave, é gravíssimo, é urgente, é urgentíssimo. Eu vou soltar aqui para você ouvir. Bolsonaro livre, presidente volta para casa. Escuta aqui esse áudio enquanto você vai dar o like aí. Chama, meu filho. Vai chamando o povo para vir para live. Não adianta você entrar aqui 10 minutos, 5 minutos, sair daqui falando que nada vai acontecer, não. Vamos ouvir agora informação ao vivaço sobre a volta de Bolsonaro para casa. Vamos ouvir. Preste atenção aí. Dá o like, hein? 1 minutinho. Vou dar 5 minutos para você ir dando like aí. Vamos ouvir. Solta o som, edição. Solta o som. O jogo virou, pessoal. E virou bonito. O presidente Jair Bolsonaro está voltando para casa. Isso mesmo que você ouviu. A pressão do Senado, junto com os médicos do Conselho Federal de Medicina, foi tão forte que até o STF teve que abaixar a crista. O Xandão, que até ontem se achava o rei do Brasil, saiu humilhado. Isso é um plot twist carpado que ninguém esperava, mas que a gente sabia que viria. Quando o povo de bem se levanta, não tem tirania que aguente. Seja muito bem-vindo, patriota.
Estamos firme e forte para manter você, cidadão de bem, muito bem informado. E o que temos hoje, meu amigo, é uma chuva de notícia que vai fazer muita gente espumar de raiva. Prepara que vem aí. Presidente Jair Bolsonaro vai deixar a sede da Polícia Federal e receber o tratamento digno que merece. Senado Federal reage com força e entrega ao Supremo um pedido com mais de 41 nomes exigindo prisão domiciliar humanitária. Conselho Federal de Medicina detona a perseguição do STF e defende sua autonomia diante das aberrações jurídicas. Ministro Alexandre de Moraes tenta calar generais e Bolsonaro usando a falsa narrativa de golpe, mas a pressão só aumenta. Daniela Lima, militante da esquerda travestida de jornalista, é condenada após zombar do acidente de Bolsonaro. E não para por aí. A militância começa a cair uma por uma, a começar pela própria Globo, sendo obrigada a dar palco para a verdade, dita por quem nunca imaginamos. Guga Chakra desmascarando a ditadura da Venezuela. E no meio disso tudo, vem a bomba. A aprovação do PL da dosimetria pode reduzir a pena de Bolsonaro para 2 anos. E isso significa liberdade em regime aberto. Meu Deus! Pessoal, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então se inscreve aqui embaixo. Presta atenção, pessoal. E compartilhe para que a verdade alcance mais patriotas. É grátis, sem boleto, sem Pix. A verdade é que chegou a hora do basta. Bolsonaro não cometeu crime nenhum. E ainda assim foi tratado pior do que os piores criminosos do país. Enquanto bandidos condenados por tráfico, roubo, latrocínio e até assassinato são liberados, fazem acordo de delação e saem pela porta da frente, o presidente que lutou contra o sistema foi trancafiado numa cela política, sem direito a atendimento digno, isolado, como se fosse um inimigo do Estado. O que é isso, gente? A pressão popular e política cresceu tanto que o Senado precisou reagir. E reagiu com força. Uma articulação feita por parlamentares do bem, gente que ainda honra a bandeira verde e amarela, conseguiu reunir 41 assinaturas pedindo o que é de direito: a prisão domiciliar humanitária para o presidente Bolsonaro. De acordo com fontes internas do Congresso Nacional, a movimentação foi liderada por senadores ligados ao PL, ao PP e até ao Novo, demonstrando que sim, a direita está mais unida do que nunca. Essa conversa mole que a esquerda espalha, de que a direita é desorganizada, caiu por terra. Basta ver essa ação concreta. Partidos diferentes, pensamentos diferentes, mas com o mesmo propósito: defender quem defende o Brasil. Vocês concordam que essa união deveria ser permanente? Já passou da hora do Brasil ver um bloco conservador atuando em sintonia. A esquerda mente quando tenta pintar um quadro de desunião. A verdade é que quando o povo precisa, a direita se junta e age com coragem. E olha só os nomes envolvidos: Tereza Cristina, Eduardo Gomes, Rogério Marinho, Eduardo Girão, Magno Malta, só gente de fibra que não abaixa a cabeça. Esses parlamentares não apenas assinaram o pedido, como gravaram vídeos, deram entrevistas, bateram na tecla da injustiça que Bolsonaro está sofrendo. Segundo a revista Exame, o documento foi entregue diretamente ao STF com todos os argumentos necessários. Bolsonaro apresenta fatores clínicos graves, risco de agravamento da saúde e está em condições que não respeitam os direitos humanos mínimos. E aí, Brasil, não é para se revoltar? Até quando o nosso país vai permitir esse tipo de perseguição disfarçada de legalidade? Os senadores deixaram claro que o pedido de prisão domiciliar não atrapalha o andamento dos processos, até porque nem crime existe ali. Tudo o que querem é garantir que Bolsonaro possa se tratar com dignidade. O pedido contempla medidas como monitoramento, restrição de visitas e comunicação e acompanhamento médico constante. Mas o mais impressionante é que, mesmo diante disso tudo,
O ministro Alexandre de Moraes reagiu com arrogância. Segundo bastidores do Senado, ele recebeu o documento com desprezo e saiu distribuindo indiretas para os parlamentares que ousaram desafiar sua autoridade. Que autoridade é essa que não aceita questionamento? E a indignação não ficou só no meio político. O Conselho Federal de Medicina também decidiu se posicionar. E aqui, meus amigos, foi a gota d'água. Graças a Deus, ainda existem médicos nesse país que honram o jaleco e não se ajoelham para o sistema. O CFM rompeu o silêncio e defendeu abertamente a autonomia da entidade. A tentativa do STF de se meter dentro das decisões do Conselho, de suspender sindicâncias, de impedir investigações éticas, foi rebatida com firmeza. O senador e médico doutor Irã Gonçalves disse em alto e bom som: o Conselho Federal de Medicina é uma autarquia especial, com poderes constitucionais para fiscalizar, aprovar e disciplinar o exercício da medicina. Isso é função legal, é dever institucional, e não pode ser censurado por ministro nenhum. Segundo o parlamentar, impedir uma sindicância antes mesmo dela ser concluída é uma afronta ao princípio da separação dos poderes. E mais, abre um precedente perigosíssimo. Porque se hoje eles calam o Conselho de Medicina, amanhã será o Conselho de Psicologia, depois o de Engenharia, depois qualquer outro que ousar contrariar o sistema. Vocês percebem onde isso vai parar? O STF não pode ser um poder absoluto. Isso é ditadura, e é exatamente isso que está acontecendo no Brasil hoje. Um único homem tentando mandar em tudo e em todos. É o que a Constituição chama de autoridade. Calma que já volto nisso, porque tem mais coisa grave vindo aí. Neste momento do vídeo, um recado especial. Se você quiser receber os conteúdos do nosso canal antes de todo mundo e ainda ajudar a manter a palavra da verdade viva e ativa nas redes, fique até o final para você entender o que está acontecendo. Assim, além de ter acesso preste atenção ao conteúdo, em cada detalhe sobre a retirada de Jair Bolsonaro daquele cárcere. Ser calada. O Brasil precisa de você. É rapidinho. E daqui a pouco, preste atenção, eu vou trazer informação aqui, o que de fato aconteceu com Bolsonaro na prisão. Não foi uma queda da cama, não, é outra coisa. Vamos ouvir. Ver que até a velha mídia está começando a ser responsabilizada por seus abusos. Um caso que está chamando a atenção do país inteiro é o da jornalista militante Daniela Lima. Ela resolveu rir da queda de Bolsonaro, zombar do traumatismo craniano que ele sofreu, fazer piada como se estivesse num programa de auditório. Resultado? Foi processada, condenada e, segundo fontes ligadas à TV, demitida mais uma vez. É isso que acontece com quem acha que o microfone dá licença para cometer crime. O Estatuto do Idoso, Lei número 10.741, de 2003, é muito claro. Ridicularizar, humilhar ou menosprezar um idoso é crime. Pena de reclusão de 6 meses a 1 ano, mais multa. E se houver intenção de zombaria por conta de doença ou limitação física, aí a coisa piora ainda mais. O Código Penal chama isso de injúria agravada. Daniela Lima pode até ter rido no começo. Mas agora quem está rindo é o povo. Vendo que a justiça começa, aos poucos, a pegar esses militantes travestidos de jornalistas. Gente que nunca respeitou a profissão, que usa a imprensa para perseguir, debochar, mentir e manipular. E você que está assistindo até aqui, me diga nos comentários, de que cidade você está acompanhando esse vídeo? Presta atenção, pessoal. Até onde essa corrente da verdade está chegando. Preste atenção. Escreve aqui embaixo o nome da sua cidade. Vamos mostrar a força da nossa união. Preste atenção sobre a questão da altura do presidente. Mais um detalhe que não pode passar batido. Fica aí sem entender. Guga Chakra, sim. Escuta. Ele mesmo, aquele da Globo News, deu uma declaração que surpreendeu todo mundo. Afirmou que a Venezuela é, sim, uma ditadura. E que jornalistas como ele e Natuza Neri jamais conseguiriam trabalhar naquele regime. Ele reconheceu que a censura, perseguição política
fechamento de veículos e prisão de opositores. Ué, mas não era esse o regime que tantos da esquerda brasileira defendem? Pois é, quando um dos seus admite a verdade, é porque a coisa tá feia mesmo. Guga falou o que a militância odeia ouvir, que a liberdade de imprensa é a primeira vítima em regimes autoritários. E isso serve de alerta para o Brasil. Porque o que está sendo feito aqui, censura prévia, suspensão de conselhos, perseguição a políticos e jornalistas de direita, é o mesmo roteiro da Venezuela. Vocês acham que é coincidência? Não é, pessoal. É projeto. É plano. E só com união, coragem e fé no nosso país é que a gente pode impedir que o Brasil vire uma Venezuela. Prepare-se porque ainda tem muito mais vindo por aí. E o próximo assunto vai fazer a sua indignação subir ainda mais. A verdade está vindo à tona, pessoal. Um passo de cada vez, mas a muralha está rachando. E as máscaras estão caindo uma a uma. A prisão domiciliar para o presidente Jair Bolsonaro foi um avanço enorme. Mas não se engane, o sistema não vai desistir fácil. O establishment sabe que Bolsonaro solto, recuperado e com as redes sociais de volta nas mãos é um perigo real para os planos da esquerda. Eles têm pavor de vê-lo nas ruas novamente. E mais ainda, de vê-lo falando com o povo, olhando no olho, inflamando corações patriotas. Por isso, o que está em jogo agora é o próximo passo, a derrubada do veto do PL da dosimetria. Esse projeto de lei pode mudar completamente o cenário atual, porque ele interfere diretamente no tempo de pena de quem foi condenado, inclusive de forma injusta, como é o caso do presidente. O projeto prevê critérios objetivos para dosar as penas, impedindo exageros e arbitrariedades. O próprio relator, Paulinho da Força, deixou claro que o veto imposto por Lula será derrubado logo na primeira sessão do Congresso em 2026. Ele afirmou com todas as letras que há apoio amplo, inclusive de partidos de centro e centro-direita. E se isso acontecer, e vai acontecer, a pena de Bolsonaro pode ser reduzida de 27 anos para apenas 2. Sabe o que isso significa, né? Com 2 anos, ele cumpre direto em regime aberto. Sem tornozeleira, sem isolamento, sem censura, sem esse monitoramento absurdo determinado por um ministro que mais parece um carrasco do que um juiz. Com isso, Bolsonaro poderá se comunicar com o povo, voltar às manifestações, reassumir as rédeas da oposição e recolocar o Brasil no rumo da esperança. Agora, reflita comigo. Qual o verdadeiro crime cometido por Jair Bolsonaro? Ter convocado o povo a participar da vida política do país, ter denunciado abusos, ter se colocado contra o sistema, isso não é crime, isso é coragem. O que estão tentando punir é a ousadia de não se calar, de não se curvar, de não aceitar o novo normal de um Brasil dominado por narrativas distorcidas, decisões monocráticas e imprensa militante. E é nesse momento que eu preciso deixar uma coisa bem clara. A direita brasileira está mais viva do que nunca. E mais importante ainda, está unida. Ao contrário do que prega a esquerda, que vive espalhando por aí que a direita está rachada, dividida, sem liderança, o que vimos nos últimos dias foi um verdadeiro exemplo de união. Senadores de vários partidos, médicos, conselhos, juristas, jornalistas independentes, influenciadores e o povo nas redes, todos falando a mesma língua. Todos clamando por justiça, todos denunciando os abusos. Isso é força, isso é unidade. A esquerda se organiza na base da mentira e da manipulação. Já a direita, quando se move, é porque está defendendo valores reais. Liberdade, justiça, família, pátria, verdade. E por mais que cada um tenha seu estilo, sua forma de lutar, o que nos une é maior do que qualquer vaidade. É o amor pelo Brasil. Você sente isso, cidadão de bem? Você sente que o gigante acordou de novo? E mais uma vez, não podemos ignorar o papel sujo da velha imprensa nesse processo. Eles estão desesperados. Sabem que estão perdendo o controle da narrativa. A militância disfarçada de jornalismo
Não consegue mais manipular como antes. A reação contra Daniela Lima foi só o começo. Ela debochou da saúde de um idoso, riu de um traumatismo craniano, fez piada da dor de alguém. Isso não é opinião, isso é crime, como já falamos aqui. E por isso está sendo responsabilizada judicialmente e também dentro da própria emissora. E não foi só ela. Outros militantes também estão sendo desmascarados. O nome da vez? Guga Chakra. Dessa vez, no bom sentido. O jornalista da Globo surpreendeu ao reconhecer que a Venezuela é uma ditadura, que censura jornalistas, que persegue opositores e que nenhum jornalista da Globo conseguiria trabalhar lá. Ele deixou claro que há censura, perseguição, prisão de profissionais da imprensa. Tudo isso dito ao vivo, diante da militância global. Foi como um soco no estômago dos que passam pano para ditaduras vizinhas. E mais, ainda criticou a narrativa de alguns colegas que fingem que tudo está normal no país de Nicolás Maduro. E sabe o que é pior? O que ele descreveu lá está acontecendo aqui, aos poucos. Censura prévia, perseguição a opositores, decisões monocráticas, imprensa comprada. Tudo muito parecido. Não é coincidência, é cópia. E de novo vem a pergunta: o Brasil está se tornando a nova Venezuela? Vocês conseguem ver o padrão? A tentativa de silenciar o presidente, calar seus apoiadores, controlar os conselhos profissionais, punir o pensamento divergente, isso tudo é parte de uma estratégia maior. Eles querem sufocar qualquer resistência. Querem que a única voz autorizada a falar seja a do sistema. Mas não vão conseguir, porque o povo está acordando. E agora, com o PL da dosimetria avançando, Bolsonaro tem a chance de virar esse jogo de vez. A redução da pena para 2 anos muda tudo. Aliás, aqui vai um dado importante. Segundo o levantamento da agência Senado, mais de 60% dos parlamentares já se mostraram favoráveis à derrubada do veto. E esse número tende a crescer nos próximos dias. O que está em jogo é mais do que a liberdade de um homem. É a soberania da nossa Constituição. É a sobrevivência da democracia. É o direito de cada cidadão de expressar sua opinião, de se manifestar, de lutar pelo que acredita. Você concorda que o Brasil precisa virar essa página? Você acha que é justo o que estão fazendo com Bolsonaro? Você acredita que um presidente que enfrentou a pandemia, que baixou o preço dos combustíveis, que enfrentou o crime organizado, merece esse tipo de tratamento? Então, compartilha esse vídeo. Envia no grupo da família, dos amigos, dos colegas de trabalho. Cada clique seu é um grito de liberdade. Se tem uma coisa que a esquerda odeia, é quando a verdade escapa do controle deles. Eles constroem narrativas com tanto cuidado, usando as redações dos jornais como trincheiras ideológicas, que quando a realidade surge nua e crua, o desespero bate. E é isso que está acontecendo neste exato momento, patriota. O castelo de cartas começou a desmoronar. A decisão do Senado em favor de Bolsonaro abriu uma rachadura no sistema. E as reações desesperadas mostram isso com clareza. Do dia para a noite, figuras como Alexandre de Moraes, que antes estavam intocáveis, agora enfrentam pressão pública, judicial e até política. Gente que tinha medo de se posicionar começou a sair da toca. O medo está mudando de lado. E a imprensa, essa velha senhora cansada e militante, está sendo forçada a lidar com os próprios monstros que criou. A condenação de Daniela Lima é simbólica. Não só por ela ser uma das vozes mais agressivas da militância, Daniela Lima, mas porque representa o momento em que até o sistema começa Presta a não atenção. conseguir proteger os seus. Vamos lembrar o que aconteceu. Ao saber da queda de Bolsonaro, quando o presidente estava recolhido, doente, em um ambiente opressor, como o da sede da Polícia Federal em Brasília, Daniela decidiu rir ao vivo. Debochou da situação. Fez piada com um traumatismo craniano, uma condição grave, ainda mais em alguém com idade avançada. E aí entra a lei. O Estatuto do Idoso, que é claro, direto,
sem espaço para interpretação. Quem discrimina, humilha ou ridiculariza um idoso comete crime. Isso não é opinião, isso não é liberdade de imprensa, isso é crime. E sabe o que aconteceu? Ela foi condenada. E o melhor, segundo bastidores que circulam em Brasília, a própria emissora em que ela trabalha estaria estudando sua demissão definitiva. Afinal, ficou feio demais. Gente da própria esquerda achou que ela passou do ponto. E passou mesmo. A resposta pública foi imediata. Nas redes sociais, milhares de pessoas começaram a cobrar justiça. E mais do que isso, começaram a expor os 2 pesos e 2 medidas da imprensa. Porque quando um jornalista conservador expressa qualquer opinião que desagrade os militantes, é censurado, demitido, processado, banido. Agora, quando alguém da esquerda comete um crime, querem passar pano. Só que dessa vez não colou. O clima está mudando e os militantes estão começando a perceber. Veja o caso da jornalista da Globo, Natuza Neri. Depois de ser confrontada ao vivo com a realidade da ditadura venezuelana, ficou visivelmente desconcertada. Foi obrigada a engolir em seco. Presta atenção, pessoal! A Chacra dizia, com todas as letras, que na Venezuela, jornalistas são presos, perseguidos, silenciados. E ele ainda disse mais: eu e você não poderíamos trabalhar se estivéssemos na Venezuela. Um tapa na cara de quem tenta relativizar a ditadura chavista. E se não podemos trabalhar lá como jornalistas, por que defendem esse regime aqui? A hipocrisia dessa gente é nojenta. Falam de democracia, mas só querem democracia se a opinião for a deles. Falam de liberdade de imprensa, mas só aceitam jornalistas que rezam na cartilha progressista. Falam de empatia, mas riem de um homem ferido, com quase 70 anos por pura vingança ideológica. E aí eu pergunto para você, até quando o povo brasileiro vai aceitar esse circo? Até quando vamos permitir que o Brasil seja comandado por narrativas, por mentiras e por decisões monocráticas tomadas no silêncio de gabinetes? O caso Bolsonaro escancarou tudo. A perseguição, o desequilíbrio dos poderes, o abuso de autoridade, tudo está às claras agora. Segundo o próprio Conselho Federal de Medicina, o presidente precisava de cuidados médicos urgentes. As condições em que estava detido eram indignas, e ainda assim houve resistência da justiça em permitir que ele fosse tratado com dignidade. Por quê? Que medo é esse da recuperação de Bolsonaro? É porque eles sabem que ele é forte, sabem que ele tem o povo com ele, sabem que ele não se vendeu, sabem que ele é a maior ameaça à hegemonia que tentam construir, e o Brasil está vendo isso. O país inteiro está acordando, um passo de cada vez, uma decisão de cada vez. E quando o povo desperta, não há censura que segure. E agora, com o PL da dosimetria ganhando força, o cerco vai apertar. Segundo informações da Agência Brasil, os votos necessários para derrubar o veto já estão praticamente garantidos. E quando isso acontecer, Bolsonaro terá sua pena reduzida drasticamente, poderá sair desse cerco opressor e retomar a sua missão de lutar por um Brasil livre. Mas ainda tem mais. A esquerda, vendo que perde no campo da política e das leis, tenta recorrer à perseguição cultural. Difama, mente, manipula, ataca os filhos de Bolsonaro, tenta destruir reputações, espalha fake news em doses diárias, tudo para tentar desgastar a imagem do homem que ousou enfrentar o sistema. Só que o povo não é mais bobo, e o povo está reagindo. Na internet, milhares de brasileiros estão resgatando vídeos antigos, declarações contraditórias, atitudes incoerentes da mídia. Estão mostrando que os jornalistas, que se dizem defensores da verdade, na verdade, são operadores políticos. E isso, meus amigos, está quebrando o monopólio da informação. Porque agora, graças às redes, nós temos voz. E é por isso que eles querem censurar a internet. Porque não conseguem mais
controlar a narrativa como faziam antigamente. E cada vídeo como esse aqui é uma pedra a mais no muro da verdade que está sendo reconstruído. Você já compartilhou esse vídeo com alguém hoje? Não? Então envia agora para um amigo, um parente, um vizinho. Vamos espalhar a verdade. Vamos mostrar que o povo brasileiro não se cala. E lembre-se, se você quer ter acesso ao conteúdo em primeira mão, antes de todo mundo, e ainda apoiar nosso canal a continuar firme na luta, torne-se membro. É um gesto pequeno para você, mas enorme para a gente. A sua ajuda nos dá forças para continuar. O Brasil precisa de você. Estamos num momento histórico. Estamos vendo a história sendo escrita diante dos nossos olhos. E essa história pode ter dois finais. Ou nos curvamos à tirania e nos calamos, ou nos levantamos e mostramos que essa nação pertence ao povo, e não a um grupinho de togados e jornalistas vendidos. A escolha é nossa. Presta atenção, e agora, pessoal. patriota, é hora de fechar com chave de ouro. Escuta isso aí. Porque o que vimos até aqui é só a ponta do iceberg de um sistema que já não consegue mais esconder sua verdadeira face. Um sistema que tenta se sustentar à base de mentiras, de censura, de opressão, e que agora está sendo desmascarado por todos os lados. A volta de Bolsonaro para casa foi uma vitória simbólica. Uma resposta direta àqueles que acharam que poderiam tudo, que poderiam prender sem prova, acusar sem crime, humilhar sem reação. Erraram feio, porque o povo de bem ainda está aqui e está mais atento do que nunca. A pressão vinda do Senado, com mais de 41 senadores exigindo a prisão domiciliar humanitária, foi um soco na mesa. Um basta contra os abusos. E mostrou que a direita, ao contrário do que os militantes da esquerda vivem dizendo por aí, está unida, está viva, está ativa e mais, está disposta a lutar até o fim. Foram parlamentares de vários estados, diferentes perfis, mas todos com um objetivo comum: defender a justiça, defender a liberdade, defender aquele que nos defendeu. Isso é um sinal claro de que o Brasil ainda tem jeito. Ainda tem homens e mulheres dispostos a não se curvar. E o mais importante, meu amigo, minha amiga, você faz parte disso. Porque é o seu apoio, o seu compartilhamento, o seu comentário, a sua coragem de dizer a verdade mesmo em rodas de amigos, no trabalho, na rua. É isso que alimenta essa corrente. Isso que eu sempre falo A decisão aqui, do né? Conselho Federal de Medicina também foi outro ponto alto. Os médicos disseram não à tentativa de censura do STF. Disseram não à interferência política dentro de um órgão técnico. E isso é uma aula de coragem institucional. O senador e médico Irã Gonçalves foi certeiro. O STF não pode impedir uma sindicância antes dela começar. Isso fere a lógica, fere a lei, fere a separação dos poderes. E o que dizer da jornalista militante, agora condenada? Daniela Lima achou que podia tudo, que podia zombar da dor alheia, rir de um idoso com traumatismo craniano, tratar o sofrimento como se fosse piada. Esqueceu que o microfone não dá licença para o desrespeito, que a liberdade de expressão tem limite quando esbarra na dignidade de alguém. E agora responde na justiça, foi humilhada publicamente e pode perder de vez seu espaço. É como diz aquele ditado antigo: quem semeia vento colhe tempestade. E ela colheu. A ironia é que esses mesmos militantes da imprensa vivem cobrando empatia, respeito, humanização, mas só quando se trata dos deles. Quando é alguém da direita, vale tudo. Vale riso, vale calúnia, vale mentir. Só que agora o jogo virou. E a verdade está vindo como um tsunami. A fala de Guga Chakra na Globo, reconhecendo que a Venezuela é uma ditadura, que lá não há liberdade de imprensa, e que ele e Natuza Neri jamais poderiam trabalhar naquele regime, foi uma rasteira no discurso da própria emissora, porque há anos tentam passar pano para o chavismo, como se fosse algo distante da nossa realidade. Mas não é. O que acontece lá
já começa a acontecer aqui. A perseguição política, a censura institucionalizada, a criminalização da opinião, a centralização do poder em mãos de poucos, a tentativa de destruir opositores, a fabricação de inimigos do Estado com base em narrativas inventadas. Vocês acham mesmo que é tudo coincidência? Não é. É plano, é projeto e precisa ser interrompido. Por isso, essa vitória parcial, essa primeira reviravolta, precisa ser só o começo. Presta atenção, pessoal. O PL da dosimetria tem que ser aprovado com urgência. O veto de Lula tem que cair. Bolsonaro tem que ser libertado completamente desse cerco, porque o que estão fazendo com ele é um alerta para todos nós. Se eles fazem isso com um ex-presidente da República eleito por mais de 57 milhões de brasileiros, imagine o que não farão com um cidadão comum. É hora de ação, é hora de mobilização, cada um fazendo a sua parte. Comente aqui embaixo. Quem você acha que governa o Brasil hoje? Lula ou o STF? Vamos conversar. Vamos abrir esse debate. Seu comentário ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante. Família, vai comentando aí que eu vou trazer agora aqui uma informação, preste atenção. O PL da dosimetria. Ô Babaú, me explica isso aí. Bolsonaro foi para casa. Eu já vou te explicar. Já vou te explicar aqui. Como assim Bolsonaro em casa? O que está acontecendo? Eu não consegui entender até agora. Fica até o final da live que eu vou te explicar. Mas antes, eu preciso que você aguce seus ouvidos, porque o que a gente ouviu aí até agora é que Bolsonaro caiu da cama, não é? Todo mundo conhece o capitão, sabe que ele é um cara que ele sabe aonde pisa. Ele não é um cara debilitado, apesar de ter 70 anos de idade, né? Ele não é... a gente pode falar, ele é um senhor de idade, acima de 60 anos já é uma pessoa debilitada, pode ser que sim, mas todo mundo sabe aí do histórico de atleta do nosso capitão Jair Bolsonaro. Agora, a verdade que ocultar aos seus olhos sobre o que aconteceu de fato, eu vou revelar aqui. Meu amigo, eu vou falar tudo, eu não vou esconder nada. Tá na hora da gente começar a perder o medo de dar nome às coisas. Ladrão é ladrão, corrupto é corrupto, violador de direitos humanos é violador de direitos humanos. Caiu da cama, tomou uma cepada na cabeça, foi cepado na cabeça, é mais corrupção envolvida, tem que dar nome. Agora, escuta isso aqui, meu amigo. Preste bastante atenção. Você precisa ficar na live até o final para você não sair daqui sem entender nada. Então fica até o final aí para você entender o que aconteceu com o Bolsonaro na prisão. E por que ele vai literalmente voltar para sua casa. Vou colocar aqui e você vai escutar aí. Vamos ouvir aí. Descobriram a verdade, não foi queda da cama, tudo veio à tona. Veja o vídeo, o que aconteceu de fato. O Conselho Federal de Medicina, uma entidade independente que tem regras próprias em relação aos médicos, que abre sindicância para apurar se houve algum tipo de negligência, algum tipo de erro no atendimento médico a Jair Bolsonaro, isso por conta de um pedido feito ao CFM. Então, quando o CFM recebe um pedido desses, é de praxe ele abrir uma sindicância para investigar. O fato é que Moraes, de ofício, mais uma vez, de ofício, sem nenhuma provocação, se não teve ninguém pedindo isso a ele simplesmente virou e falou: olha, eu li o jornal e não gostei do que o CFM fez, algo mais ou menos assim. Resolveu anular a sindicância, desrespeitando todos os 600 mil médicos do Brasil. E, pior, não satisfeito, incluir o presidente do CFM numa investigação. A verdade sobre a queda de Bolsonaro na cela finalmente veio à tona. E o que foi revelado é muito mais grave do que estava sendo divulgado. Não foi simples queda da cama, como Moraes tentou fazer parecer. O médico de Bolsonaro acabou de dar entrevista revelando detalhes chocantes. Bolsonaro levantou da cama, tentou caminhar e caiu. Possivelmente por desmaio ou crise convulsiva. E Alexandre de Moraes está fazendo de tudo para esconder essa informação. Inscreve-se no canal agora. Ativa o sininho. Vira membro para acompanhar todos os desdobramentos. Porque essa história está longe de acabar. Vamos aos fatos que acabaram de ser revelados.
O médico responsável pelo atendimento a Bolsonaro deu entrevista detalhada ontem à noite, e o relato dele contradiz completamente a versão oficial que estava circulando. Inicialmente, todos pensaram que Bolsonaro tinha simplesmente caído da cama durante o sono, mas não foi isso que aconteceu. O médico explicou que, ao reconstituir a cena do acidente junto com Bolsonaro, percebeu inconsistências importantes. Bolsonaro levantou pelo lado esquerdo da cama. A escrivaninha do quarto também fica do lado esquerdo. Mas a contusão na cabeça e o ferimento no pé foram do lado direito. Isso não faz sentido se ele tivesse apenas caído da cama. A única explicação lógica é que Bolsonaro levantou, tentou caminhar pelo quarto, e durante essa caminhada ele caiu. E quedas durante caminhada indicam perda de consciência, desmaio, ou até crise convulsiva. Não é queda acidental. É episódio neurológico grave que precisa ser investigado com urgência. Compartilhe esse vídeo agora. A verdade sobre a queda foi revelada? Manda em 3 grupos e volta. E tem outro detalhe preocupante. Bolsonaro estava sozinho na cela no momento da queda. Ninguém presenciou o que aconteceu. Quando foi encontrado, ele apresentava déficit de memória. Não conseguia lembrar direito como tinha caído. A memória oscilava. Ele estava confuso sobre os detalhes. Isso são sintomas neurológicos graves. Déficit de memória após trauma craniano pode indicar concussão cerebral. Pode indicar hemorragia interna. Pode indicar lesão no córtex. São situações que, em idoso, podem evoluir rapidamente para coma ou morte, se não tratadas imediatamente. Qualquer médico vai confirmar que idoso com mais de 70 anos que sofre queda, com trauma craniano e apresenta sintomas neurológicos, precisa ficar em observação hospitalar por, no mínimo, 24 horas. Precisa de ressonância magnética, tomografia computadorizada, monitoramento constante, porque hematoma subdural pode se formar horas depois da queda. E quando os sintomas aparecem, já pode ser tarde demais. Mas Alexandre de Moraes demorou horas para autorizar transferência de Bolsonaro para o hospital. Deixou ele sofrendo na cela, com dor, com confusão mental, com risco de vida. E quando finalmente autorizou, colocou restrições absurdas. Comente aqui embaixo sua indignação com essa situação. Moraes determinou que Bolsonaro só poderia fazer 3 exames específicos: tomografia, ressonância magnética e eletroencefalograma. Só isso. Nada mais. Como se Moraes fosse médico capacitado para determinar quais exames são necessários. Como se ele soubesse mais que os profissionais de saúde que estavam avaliando o paciente. E se os médicos identificassem necessidade de outros exames? Coleta de sangue para verificar coagulação, investigação de trombose, exames para descartar AVC? Moraes estava proibindo tudo isso. Estava limitando o atendimento médico a Bolsonaro. Estava interferindo em decisões que só médicos podem tomar. É absurdo completo. Alexandre de Moraes não tem formação médica, não é clínico, não tem especialidade em neurologia, não tem competência técnica para determinar que tipo de procedimento médico um paciente deve ou não receber, mas ele se coloca acima da categoria médica, menospreza os profissionais e impõe suas decisões arbitrárias. E aí vem a parte mais revoltante dessa história toda. O Conselho Federal de Medicina recebeu denúncias sobre possível negligência no atendimento a Bolsonaro. É procedimento padrão do CFM. Quando recebe denúncia de negligência médica, abre sindicância para investigar. É isso que a entidade existe para fazer: fiscalizar exercício da medicina no Brasil. O CFM abriu sindicância totalmente dentro das suas atribuições legais. Iria investigar se houve erro médico, se houve negligência, se os protocolos foram seguidos corretamente. É investigação técnica conduzida por médicos para avaliar conduta de médicos. Nada a ver com política. Nada a ver com justiça. É questão médica pura. Mas Alexandre de Moraes simplesmente anulou a sindicância, de ofício, sem ninguém pedir, sem provocação de nenhuma parte. Presta atenção. Ele leu no jornal que CFM tinha aberto sindicância, não gostou, e decidiu anular, assim, com canetada, desrespeitando completamente a autonomia do Conselho Federal de Medicina. São 600 mil médicos no Brasil que Moraes está desrespeitando. É a categoria inteira que ele está menosprezando. É a instituição centenária que ele está passando por cima, porque Moraes se acha acima de tudo e todos, acima da medicina, acima da ciência, acima da técnica. E não satisfeito em anular sindicância, Moraes incluiu o presidente do Conselho Federal de Medicina em investigação. Está investigando o médico José Irangalo criminalmente por ter aberto sindicância legítima. É intimidação clara, é ameaça direta. É recado para todos os médicos do Brasil. Se vocês tentarem fiscalizar atendimento a Bolsonaro, serão perseguidos. É destruição sistemática de todas as instituições do país. Moraes já destruiu credibilidade do judiciário com suas decisões arbitrárias. Já destruiu liberdade de imprensa com censura. Já destruiu devido processo legal com inquéritos ilegais.
E agora está destruindo a autonomia da medicina. Está colocando profissionais de saúde sob ameaça se tentarem fazer o trabalho deles. E quando você compara tratamento dado a Bolsonaro com tratamento dado a outros presos políticos, a hipocrisia fica ainda mais escandalosa. Fernando Collor está preso por corrupção, condenado a mais de 8 anos. Em 1º de maio do ano passado, Moraes concedeu prisão domiciliar humanitária para Collor. O motivo? Collor alegou sofrer de Parkinson, transtorno bipolar e apneia do sono. Bolsonaro tem problemas de saúde muito mais graves que Collor. Sofreu atentado à faca em 2018. Passou por múltiplas cirurgias invasivas desde então. Tem problemas intestinais crônicos, problemas gástricos, soluços incontroláveis. Passou por mais cirurgias na virada deste ano. Está em cela com barulho insuportável de ar-condicionado, sem dieta adequada para suas comorbidades, privado de convivência familiar. E agora sofreu queda grave com possível desmaio ou convulsão. Mas Moraes nega prisão domiciliar, nega tratamento humanitário, dificulta atendimento médico, impõe restrições absurdas e persegue médicos que tentam investigar se houve negligência. É tratamento desigual escancarado, é perseguição política explícita. E quando você lembra do tratamento que Lula recebeu quando estava preso, a diferença é ainda mais gritante. Lula ficou 580 dias na sala VIP da Polícia Federal em Curitiba. O próprio Instituto Lula catalogou 22 entrevistas que ele deu durante prisão, porta aberta, recebendo visitas à vontade. Ficou amigo dos carcereiros. Arrumou namorada na cadeia. E quando caiu no banheiro, foi imediatamente socorrido e tratado com todos os cuidados. Bolsonaro está em cela comum. Barulho constante, alimentação inadequada, visitas extremamente restritas, apesar de Moraes alegar que liberou. Carlos Bolsonaro já desmentiu isso nas redes sociais. Deixou claro que o que mudou foi apenas forma de fazer pedido para Moraes. Mas acesso continua limitadíssimo. E quando Bolsonaro cai e bate a cabeça com sintomas neurológicos, Moraes demora horas para autorizar o hospital e ainda impõe restrições no atendimento. São 2 pesos e 2 medidas absurdos. É sistema de justiça brasileiro tratando o ex-presidente, que não representa risco nenhum à sociedade pior do que trata sequestradores, assaltantes, homicidas e traficantes. Porque qualquer preso comum que sofre queda em cadeia é imediatamente levado para o hospital com escolta. Isso acontece todos os dias em todo o país. Briga no presídio, alguém se machuca, vai para o hospital, tombo, caiu, passou mal, vai para o hospital imediatamente. Mas Bolsonaro fica horas esperando autorização. E quando consegue autorização, vem cheia de restrições. Porque Bolsonaro não é tratado como preso comum. É tratado como preso político. Tem algoz pessoal com caneta superpoderosa, decidindo cada detalhe da vida dele, controlando até que exame médico ele pode ou não fazer. E Moraes é diretamente responsável se algo pior acontecer com Bolsonaro. Ele está assumindo o papel de juiz de vara de execução penal. O gabinete dele virou mini-vara de execução só para casos do 8 de janeiro. Ele decide tudo sozinho, sem colegiado, sem revisão, sem fiscalização. É poder absoluto nas mãos de um homem só. E esse homem está envolvido até o último fio de cabelo que não possui no escândalo das mensagens do Master. Escritório da família dele, da esposa, dos 2 filhos, fechou contrato de 9 milhões de reais com o banco de Daniel Vorcaro. É mais que conflito de interesses. É corrupção escancarada. E é esse sujeito que está perseguindo Bolsonaro de forma implacável. Os 3 poderes da República estão completamente desarmônicos. A Constituição determina que devem ser independentes e harmônicos. Sistema de freios e contrapesos. Cada poder fiscalizando o outro. Mas na prática, um poder está se sobrepondo aos outros. O judiciário está atropelando o executivo e legislativo. E dentro do próprio judiciário, um ministro está atropelando todos os outros. E tudo isso reflete na ponta, no indivíduo, no povo, na sociedade. Quando instituições são destruídas, quem sofre é a população. Quando justiça vira instrumento de perseguição política, todo mundo fica vulnerável. Quando a medicina é intimidada por decisões judiciais arbitrárias, todos os pacientes ficam em risco. Mas autoridades não estão nem aí. Estão preocupadas com projeto pessoal de poder, com ideologia política própria, com visão de mundo particular, e corrompem instituições para servir esses interesses. Trazem essa corrupção para dentro das próprias estruturas que deveriam proteger. Aí, família, preste atenção aqui agora, eu vou te mostrar algo aqui pesado, perplexo, você vai ficar. Jair Bolsonaro vai voltar para casa, família. Não tem outro caminho. Só existe um caminho a seguir. Bolsonaro voltando para casa. A dosimetria que o Barbudo meteu a caneta lá e
No dia 8 de janeiro, o Barbudo meteu a caneta, o governo do amor, né, que fala que quer pacificar, meteu a caneta lá e ele vetou a dosimetria. E agora os parlamentares já se uniram aí e vão para cima, sem choro e sem vela, com a anistia. Não adiantou nada, ele vetou a dosimetria, mas agora será aprovado. De fato, será aprovado o PL da anistia. Vamos ouvir aqui a doutora Ludmila, que está arrebentando a boca do balão. Vamos ouvir. Reclusão de 2 a 12 anos. Preste atenção aqui. Só as pessoas privadas, vamos ouvir. Pessoas físicas ou pessoas jurídicas, escuta isso aqui, família. Tem honra. É grave. Imagino que ela usasse produto. Falta de intervenção nesse Marcelo Renó, cara ficou conhecida como... Só um minuto. Vamos ouvir aqui a explicação da doutora. Preste atenção. Doutora Ludmila. Que é artificial. Então você espalha mensagens em redes sociais, em sites e blogs, tudo para influenciar a percepção pública de alguma coisa. Então tudo indica que isso, o astroturfing, foi o que os donos do Banco Master tentaram fazer, falharam miseravelmente, né? Mas eles tentaram fazer após a liquidação extrajudicial da instituição. E esse episódio, ele foi noticiado no dia 6 de janeiro pela Malu Gaspar. Tá aí, Master, influenciadores receberam proposta para postar vídeos contra a liquidação feita pelo Banco Central. Então, o que essa matéria da Malu Gaspar, ela está narrando, é um esforço maciço de astroturfing que foi destinado a atacar a credibilidade do Banco Central e vitimizar o Daniel Vorcaro, que é o ex-controlador do Banco Master. Inclusive, essa estratégia ela foi batizada internamente de Projeto DV, né? DV, que são as iniciais do Daniel Vorcaro. Então, o recrutamento dos influenciadores, ele não foi feito diretamente pelo banco. Eles foram, né, tentando disfarçar. Esse recrutamento, ele foi terceirizado para criar umas camadas de proteção ao Banco Master, para não ficar muito na cara que o Banco Master estava querendo fazer essa manipulação da opinião pública. Essa agência, que foi identificada como operadora central desse esquema, é a UNLTD Network Brasil, que é sediada em Brasília. Tem um sócio dessa empresa que se chama André Salvador. E esse sócio, André Salvador, ele foi apontado como sendo o principal interlocutor nas abordagens aos perfis de influenciadores que foram selecionados. E há relatos também que mencionam a participação de outras agências, como a MT, que é ligada ao Thiago Miranda, né, na distribuição dessas verbas para os influenciadores. E como foi feita essa estratégia, né? Eram selecionados influenciadores, em princípio, sem um critério ideológico. Então, a esses influenciadores, eles entregavam um roteirinho, um roteiro pré-definido. O objetivo não era negar a crise do banco, não, mas deslegitimar o processo de liquidação conduzido pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E os pontos-chave, né, obrigatórios dessa narrativa que foi distribuída para esses influenciadores, esses pontos incluíam, primeiro, a precipitação do Banco Central. Então, eles tinham que repetir exaustivamente que o Banco Central agiu rápido demais, que o Banco Central não deu chance de defesa ao Banco Master. Então, eles exploraram muito essa estratégia de que o Banco Central foi precipitado. Segundo, eles exploraram a narrativa do tempo incomum, ou seja, classificaram essa liquidação como sendo algo fora dos padrões. Todos eles sugeriram uma perseguição política por parte do Banco Central. Terceiro, eles alegam que houve soluções ignoradas para resolver o problema.
Eles alegam que havia compradores interessados, como o BRB, e que essa liquidação foi a opção mais extrema e que foi, portanto, desnecessária, porque haveria outras soluções menos gravosas à disposição. Isso também era mais uma narrativa que eles tentaram passar por meio desses influenciadores. Outra coisa, o vitimismo. Então, esses influenciadores passaram a retratar o Daniel Vorcaro e o Banco Master como sendo alvos do sistema, da esquerda ou do centrão. E os valores oferecidos a esses influenciadores eram valores exorbitantes, valores muito acima das tabelas de mercado para uma publicidade convencional. Isso aí, família, que tá aparecendo aqui, a gente tá vendo a doutora Ludmila falando, é aquilo que todo mundo já tá careca de saber, né, que é a questão do Banco Master e coisa e tal. Mas o foco dessa live aqui, eu já vou passar a régua e fechar a conta, é a soltura do capitão Jair Messias Bolsonaro, que na nossa concepção aí, nem preso era para estar, né? Jair Messias Bolsonaro será solto, voltará a governar essa nação, nem que seja na figura de Flávio Bolsonaro. Ah, Babaúi, você tá falando que é o Bolsonaro que vai ser presidente. Ele tá preso e inelegível. Cara, o Flávio ganhando as eleições, a primeira canetada que ele vai dar, ele vai determinar de imediato o perdão presidencial. E quem você acha que vai estar falando pro Flávio tudo que ele deve fazer? Obviamente que é o capitão Bolsonaro. Então vamos ficar ligeiro, família. Vamos ficar ligeiro. Tem muito mortandela que entra falando, é mentira, é fake news, ai, não foi solto não. Vai ser, família, vai ser. Eu já falei com vocês aqui. Nós temos que fazer o seguinte, pegar a caneta e começar a decretar. Eu já comecei a decretar aqui que todos os inscritos desse canal receberá notificação dos meus vídeos. E já está funcionando. Está decretado que todos os inscritos do canal vão receber a notificação desse vídeo. Pode olhar aí. Eu falei isso há 3 dias atrás. Está tendo uma chuva de notificação. Pessoas que nem eram inscritos no canal estão recebendo a notificação sem estar inscrito no canal. Então é o poder da palavra. A sua língua tem o poder para matar ou dar a vida. E nós decretamos aqui agora, assinamos esse decreto que Jair Bolsonaro será livre, voltará a reinar e governar essa nação. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração, gratidão a cada um de vocês. Tamo junto, família. Amanhã ao meio-dia eu tô de volta aqui com novas informações. Um abraço e até breve. Valeu, falou!